Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Eu tô aqui porque tem um gato aqui no meu colo, todo feliz, então eu não tô me mexendo e botei o microfone aqui mais pertinho para ele ficar confortável. Eu sou essa pessoa que gosta dos bichinhos. Então, a gente tá no dia de leitura 233 e eu vou ler Jeremias 19, 20 e 21. Pra você. Pega a sua biblinha, leitura em níveis sem edição, porque eu gravo muitos vídeos e não daria pra editar. Mas ano que vem eu aceito sugestão. Então, pra esse ano também, viu? Pode me dar sugestão porque eu amo. Vamos lá, Jeremias 19. Assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes e vá em direção ao vale de Ben-Rinom. Peraí. Puxa, vai embora. Ai, meu Deus do céu. Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Sobre este lugar trarei desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei nem jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem. E darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne de seus filhos e de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhes infligirão durante o cerco. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados, como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimarem incenso a outros corpos celestes e derramarem ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Tá. Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara profetizar e, entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Agora, vamos voltar o microfone para onde ele é. Jeremias 20. Jeremias e Passur é o título. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta. Gente, o Jeremias só se ferra, caramba! Mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Passur, e sim Magor Missabib. Pois assim diz o Senhor:
Farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia, e você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. A queixa de Jeremias. Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denuncie-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro, portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas os justos e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Gente... Mas Deus não me amou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Jesus, eu tô com dó de Jeremias. Agora Jeremias 21. Coitado, meu. Deus rejeita o pedido de Zedequias. Eu achei que era do Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias. Eles disseram, consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes, digam a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios que cercam vocês do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhe a vida. Ele os matará à espada, sem piedade nem misericórdia. Não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês, viverá. Este escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará.
Digam à casa real de Judá, ouçam a palavra do Senhor. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor, administrem justiça a cada manhã. Livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Eu estou contra você, Jerusalém, você que está entronizada acima deste vale na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem, quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradias? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em sua floresta que consumirá tudo ao redor. Então tá, né, gente? Fica aí com essa palavra maravilhosa. Pesado, né? Meu Deus do céu. Então tá bom. Deixa um comentário pra gente conversar. Curte, compartilha. Um beijo. Fica com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Eu amo ler a Bíblia, mesmo quando tá pesado assim pra você. Porque eu também tô lendo pra mim. Voz alta é muito mais fácil de entender, de guardar. Muito obrigada, que Deus abençoe o seu dia, te dê esperança, te deixe bem, viu? Um beijo, até o próximo vídeo.